Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, com base nos stories do meu Instagram. E eu hoje de manhã coloquei aqui que eu vejo dois tipos de pessoas no Instagram. E eu vejo isso. Eu vejo os tipos que, primeiro, a maioria que só consome. A maioria que só zapeia nos conteúdos, que está aqui consumindo entretenimento. E eles não sabem que a minoria, que são os outros, o outro tipo, é a que vende. A minoria se beneficia desse público que está aqui consumindo. Isso me faz lembrar de uma brincadeira que a gente fala, é um ditado do pôquer, que é assim: se você está jogando há 2 ou 3 rodadas e ainda não identificou o pato da mesa, você é o pato. E a coisa aqui é essa: se você não sabe que você é quem é a maioria e não está vendendo para a maioria, você é a mercadoria. Você é a pessoa que compra. E eu fiz uma pesquisa aqui, 83% das pessoas dizem que sim. Muita gente que segue o meu perfil já é mais ligado em marketing, em estratégia de negócio, e já está mais ligado, já está mais pronto para esse tipo de pergunta, né? E realmente é sem exagero aqui que eu digo que isso tudo parece um exagero, mas eu vou explicar de que forma isso acontece. Olha só, você mais compra ou mais vende aqui? Você trabalha para o Instagram consumindo conteúdo ou vendendo? E metade das pessoas dizem que compram, metade dizem que compram e vendem. Eu normalmente diria aqui que só vendo, mas eu uso o Instagram de vez em quando para perder o meu tempo nos Reels de cachorro, de coisas divertidas. Mas eu consumo pouco conteúdo de entretenimento. Quando eu abro o Instagram, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, eu estou a trabalho. E não tem nada de errado com isso, gente. Não estou falando do que é certo ou que é errado. Estou falando dos dois tipos de pessoa que, neste caso, ou estão vendendo alguma coisa ou estão comprando alguma coisa. E a questão é que se você está, quando você abre o Instagram, se você não tem a percepção de que o Instagram pode servir para que você venda alguma coisa, você só está comprando. E aí, você pode ser parte da mercadoria, você é o único público-alvo. Agora, se você vende produtos ou serviços e ainda não viu que o Instagram é uma oportunidade, talvez você esteja perdendo muita coisa por aqui. E por último, esse slide de stories que eu fiz, há um tipo de pessoas, né, que quer vender, mas não descobriu como. E esse tipo tem um desses 3 sentimentos. Esse tipo de pessoa que quer vender, mas não sabe como, na maioria das vezes, ele está atento, está sensível à questão de vender. Mas o que ele mais faz de errado nesse caso é procrastinar. Ele precisa achar a fórmula certa, achar a fórmula definitiva, a bala de prata que a gente brinca, né? Que eu brinco. Mas não tem bala de prata. Você tem que começar. E se você começar logo, você começar a errar logo, você aprende mais rápido. Você aperfeiçoa isso. Não para chegar no perfeito, mas para chegar num nível aceitável de qualidade para o seu comprador e para você, de forma que seja legal para os dois lados. E esse tipo que ainda não descobriu como, ele tem em geral 3 fases. Esse tipo, muitas vezes, pode ser meu cliente, mas nem todos são meu cliente ideal. Tem o perfil do meu cliente ideal.
Eu sei disso porque eu faço pesquisa e eu presto atenção em alguns detalhes que eles me sinalizam. E eles têm 3 sentimentos básicos aqui que eu chamei de animação, frustração e ceticismo. Animação, você já deve ter passado por isso. É quando você descobre alguma coisa, por exemplo, que o marketing digital, que não é nada diferente de marketing, né? O marketing digital é o marketing tradicional aplicado neste meio, no meio digital. Mas quando você usa os princípios básicos, o arroz com feijão mesmo, os fundamentais do marketing, você resolve tudo. E, inclusive, o passo avançado das pessoas com o marketing, bem como outros assuntos quaisquer, é voltar para o básico. É o back to basics, né? Neste caso, a animação é quando você descobre a oportunidade. Você já deve ter se sentido naquele momento em que tudo parece que é legal, sabe? Você descobre, por exemplo, para o meu público que é de profissionais de saúde, eles descobriram a telemedicina. E aí eles saem animados, procurando, todo lugar que eles veem é telemedicina, eles estão com a percepção seletiva a respeito disso, né? Tudo que falam a respeito com ele tem alguma conexão com telemedicina. Essa é a fase da animação. E o problema é que nesta fase da animação, poucas pessoas efetivam o ato da compra delas. A parte da frustração, que é o outro tipo de pessoa, é aquela que já tentou tudo, como ela mesma diz, ela já tentou tudo na fase da animação, mas ela está meio que descobrindo que só dá errado. E as coisas dão errado porque ela não tem orientação. E aí vem a frustração. Elas tentam várias coisas, todas essas coisas elas têm fórmulas parciais de como a coisa funciona, ou elas seguem muitos caminhos. E quem segue todos os caminhos não chega a Roma. Eu vivo falando isso. Todos os caminhos levam a Roma, mas se você for percorrer todos, você morre antes de ter terminado, para poder ter chegado a Roma, não é? E esse perfil de frustração, ele sofre com isso, mas ele ainda é um comprador. Ele é um comprador mais difícil do que o comprador de animação, mas ele, em geral, é o comprador que paga mais, porque ele, quando você fala, você já tentou de tudo e agora eu tenho uma coisa que pode definitivamente resolver a sua vida, ele ainda acredita um pouco nisso. Já esse terceiro sentimento, o de ceticismo, ele não é exatamente o mais fácil de trabalhar aqui. Com certeza ele é o mais difícil, mas ele também tem uma linguagem específica para ele. Por quê? O cético, ele já passou pela animação, já passou pela frustração e ele já está quase convencido de que as coisas não funcionam. E aí são eles que, no meu caso, falam assim, marketing digital não funciona. Essa coisa de 6 em 7 só funciona para os grandões. Os caras vendem curso para vender curso sem nunca ter vendido curso. E sem perceber que essa própria frase deles já diz que está errada a coisa. Não dá para vender curso e ficar rico sem você ter vendido o curso, né? E o cético, ele decide por coisas com uma choradeira sem tamanho. Ele demora mais tempo para decidir e ele normalmente vai pagar o dobro do cara da frustração. O cara que está frustrado paga muito porque ele ainda acredita que pode existir alguma bala de prata. E o cético, ele já não acredita em mais nada. Mas como você diz que aquilo pode salvar a situação dele, ele já gastou tanto com aquilo que ele fala, poxa, uma última vez. Porque ele tem medo de ficar de fora. Ele tem medo de estar enganado a respeito. E aí ele tem esse comportamento do sentimento de ceticismo. E quando você se comunica com cada um desses estados
de sentimento, você sabe ser a pessoa que entrega o que o cara da animação precisa, a pessoa que entrega o tipo de motivação que o cara da frustração precisa, e ele entrega o sentido, ele entrega a análise, o detalhe, a lógica que o ceticismo precisa. Isso tem a ver também com aquela coisa de atração, interesse, desejo e ação. Mas quando você combina tudo isso, aí a coisa fica muito boa. Eu devo continuar mais a respeito desses assuntos. Eu vou falar ainda mais em mais vídeos, tem muito assunto para falar a respeito disso. E se você está curtindo, se você curtiu esse formato diferente, deixa aqui um comentário. Os guerreiros chegam até o final e aí no final eu dou um presente, né? O presente de hoje, eu estava gravando um podcast junto com o Flávio e uma mentorada do MCD Master, a Isabela Paranhos, a doutora Isabela Paranhos, uma médica. E a frase que eu disse no final é justamente a que eu vou deixar aqui de presente para os guerreiros que chegam até o final. O resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que te falta. A autoria desconhecida, eu não conheço quem foi que escreveu isso, mas eu achei sensacional e vou repetir. O resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que te falta. Valeu?